Orientação à família, número 18. Hoje vamos falar sobre relacionamentos felizes. Quantas famílias estão em pé de guerra? E hoje nós vamos ver quais são os conselhos bíblicos que Deus nos dá para termos paz, felicidade na nossa família. Pelo menos o que depender de você e você fizer, vai evitar muitas dificuldades de relacionamento. Na grande maioria das vezes, relacionamentos ruins surgem como a principal causa do estresse na vida das pessoas. Se os problemas são com o cônjuge, os filhos, o chefe, o colega de trabalho, o vizinho, o amigo ou o inimigo, você tem problemas com todos? Então, nossos relacionamentos com as pessoas tendem a ser nosso principal fator estressor. Por outro lado, quando os relacionamentos são positivos, eles são uma poderosa fonte de satisfação. E isso parece coerente em qualquer região e cultura do mundo. As pessoas nos deixam felizes ou nos deixam infelizes. Como deve ser o nosso comportamento e a resposta positiva ou negativa em relação a outras pessoas? A Bíblia fala de humildade e gentileza. É algo que Deus pode dar. Efésios 4, de 1 a 3, diz assim: se comportem com humildade e mansidão, paciência, suportando uns aos outros com amor, esforçando-vos por preservar a unidade e a paz no Espírito Santo. Um esforço que você precisa fazer, buscar o Espírito Santo. Em 1 Samuel 25, fala do que nós podemos aprender com as ações de uma mulher sobre o comportamento adequado numa situação difícil e tensa. Porque nós estamos falando de Davi e de Abigail e Nabal. Abigail era casada com Nabal, um homem iracundo, um homem briguento, um homem que era considerado por todos uma pessoa má, uma pessoa que dizia, não tenho medo de ninguém, comigo eu falo a verdade mesmo. Pessoa que faz isso e comporta assim, ela tem problemas sérios. E Davi, que tinha trabalhado gratuitamente para Nabal muito tempo, agora pede na sua necessidade um pouco de alimento para ele e para os seus amigos. Nabal estava tosqueando as ovelhas todas gordas e tal, um homem rico. Se ele desse lá 10, 15, 20 ovelhas, isso não fazia nem cócegas para ele. Mas ele respondeu com malcriação, com ofensas a Davi. Davi estava com 400 homens ali, todos aqueles homens terríveis, né, que seguiram Davi. E Davi ficou tão nervoso que falou assim, olha, vamos lá e vamos matar todos eles. Porque ele me tratou bem com mal. Acontece que Davi ia pagar o mal com o mal também.
E quando Abigail fica sabendo disso, de que Davi vinha com um exército para destruir todos os homens daquela fazenda, então ela toma uma providência, não fala nada para o seu marido, pega bastante alimentos, pega alguns dos seus servos e secretamente vai encontrar Davi e seus homens. Chegando lá, ela se ajoelha aos pés de Davi, pede perdão em nome do seu esposo Nabal, diz que é um homem louco. Só pode ser um homem louco aquele que não reconhece o bem que a outra pessoa fez. Trouxe alimentos, confirma que eu acredito que você será o rei de Israel. E lembre-se de sua serva quando você for rei. E o que aconteceu? Davi disse assim: bendito seja a sua prudência, porque você me evitou de pagar mal com mal. Veja que após chegando em casa, Nabal ficou sabendo o que a mulher fez. Ele já estava bêbado, comemorando o sucesso do seu trabalho, a sua riqueza. E ele sofre um ataque cardíaco, muito provavelmente, porque ele cai morto, doente, e fica em coma muito tempo, e depois ele morre. Davi, então, reconhecendo que aquela mulher ia ficar sem proteção, porque mulher naquele tempo não tinha proteção, e as pessoas iriam abusar dela. Então, Davi propõe um casamento com ela e leva ela para o palácio e casa-se com ela. E ali, então, ele paga o bem com o bem também. Davi enviou seus soldados a Nabal com um pedido justo, mas Nabal não demonstrou bondade nem diplomacia. Lemos que ele era um homem ríspido, mau, e as pessoas mal não se dá bem. E o seu emocional mesmo o fez morrer. Quanto a Abigail, ela era inteligente, bela e diplomática, provendo alimentos diversificados em abundância. Ela correu para apaziguar Davi e pedindo perdão em nome do marido. O resultado da ação diplomática e humilde de Abigail mudou completamente as intenções de Davi, salvando a vida de homens inocentes. Quanto a Nabal, provavelmente morreu de um ataque cardíaco, vítima de seu próprio medo. Também a Bíblia fala sobre, em relação aos relacionamentos, fala que pagar o mal com bênçãos. Em 1 Pedro 3, 8 a 12, diz assim: não paguem mal por mal, antes sejam amigos, humildes e misericordiosos. Em vez de pagar mal com mal, abençoe as pessoas, pois para isto fostes chamados. Jesus mudou a abordagem de olho por olho para dar a outra face. Mateus 5,38. Esse era um conceito revolucionário na época e ainda é hoje em muitas culturas e nações. Infelizmente, até mesmo os cristãos raramente retribuem o mal com o bem. Mas Jesus continua dizendo, em Mateus 11, 29, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Em 1 Samuel 24, de 4 a 6, fala que Saul, com inveja de Davi, o persegue com 3.000 homens nas montanhas,
querendo matá-lo, porque ele soube que Deus havia escolhido Davi para entrar no seu lugar. Então ele diz: eu quero matar Davi. Davi não tinha nada com isso, foi Deus que escolheu. E Davi gostava de Saul, gostava de Jonatas, gostava ali, inclusive ele tocava harpa para Saul. Enfim, a inveja, o medo fez com que Saul fosse atrás como um louco atrás de Davi. Davi estava nas montanhas, lá no alto, e Davi com seus 400 homens entra no interior de uma caverna, bem no fundo. E Saul, com 3.000 homens, deixa os 3.000 homens lá e entra ali na caverna, tira a roupa para aliviar o ventre. Os homens de Davi viram que tinha um barulho lá e foram lá olhar. E falou: olha, é Saul que está ali. Deus deu Saul na sua mão. É para você matar ele. Então Davi foi furtivamente, pegou as vestes de Saul e cortou um pedacinho. Um pedaço. E voltou. Não fez nada para Saul. E aí então Saul saiu, tudo certo. Lá fora, Davi então, do outro lado de um abismo, que um abismo estava entre os dois. Então lá Davi fala o seguinte para Saul e seus 3.000 homens: Saul, por que está me perseguindo? Eu sou como uma pulga e você vem atrás de mim com 3.000 homens para me matar. O que eu fiz para você? Eu gosto de você. Eu não tenho culpa nenhuma. E para provar que o meu respeito por você, aqui a veste que eu cortei. Eu estava dentro da caverna, eu poderia ter te matado, mas eu não matei. Porque Deus me livre de eu colocar a mão sobre o ungido do Senhor. Então isso fez apaziguar Saul por algum tempo. E Saul diz assim: ó meu filho Davi, você é mais justo do que eu. Eu não vou perseguir mais você, pode voltar para o palácio. Mas Davi, como sabia que ele era inconstante, não voltou. E quando seguiu lá e Saul foi embora. Então diz assim: embora tivesse tido oportunidade de se vingar, repetidas vezes, Davi tentou se aproximar e perdoar o rei. Ele escolheu uma forma humilde e piedosa no trato com alguém que não era bondoso para com ele. É possível parecer viver de uma vida religiosa. É possível parecer viver uma vida religiosa rica e significativa, e, no entanto, ter sérios problemas de relacionamento. Muitas vezes, em nossas interações com outros, lhes causamos dor. Em Efésios 4:32 diz assim: devemos perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoa. Por décadas, a religião e a espiritualidade eram vistas por muitos psicólogos e conselheiros como uma fonte de culpa, medo e fraqueza. Atualmente, poucos profissionais dessas áreas são os que pensam assim. Terapias como a oração, um diário espiritual, a memorização de texto da Bíblia e os protocolos de perdão são agora reconhecidos como meios de ajudar muitas pessoas a superar uma variedade de distúrbios
distúrbios emocionais. O perdão representa uma das estratégias mais relaxantes. Mesmo que a capacidade de perdoar e ser perdoados verdadeiramente venha apenas de Deus, através de um coração transformado por Ele. Ezequiel 36, 26. Se você não está conseguindo, busque poder em Deus. Ele é a fonte que vai te dar esse poder para ser humilde e perdoar ou pedir perdão. Mateus 5, 23 a 25 dá uma orientação aqui para o adorador, aquele que vai adorar a Deus. Ao trazer sua oferta ao Senhor e lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixa a oferta de lado. Vá reconciliar-se com ele e depois faça a oferta. Em Lucas 17, 3 e 4 diz assim: entra em acordo com o teu irmão enquanto é possível em vida. Já pensou se ele morrer e você não pediu perdão para ele? Como vai ficar isso no dia do juízo? Em Lucas 4 diz assim: se por 7 vezes teu irmão pecar contra ti, fale com ele, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Às vezes pode-se pensar que é praticamente impossível conseguir o perdão. Jesus importou-se suficientemente com aqueles que o maltratavam, implorando ao Pai que os perdoasse. Às vezes as pessoas ferem as outras sem a plena compreensão da dor que estão causando. Em outras ocasiões, as pessoas ofendem porque são inseguras e têm problemas pessoais e desta forma buscam alívio ferindo outras pessoas. Tem muito disso. Pessoas que têm problemas internos ferem as outras pessoas para se sentir bem. Outro conselho que a Bíblia diz para você ter um bom relacionamento, Tiago 5,16: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. É a única vez na Bíblia que fala que você deve orar para ser curado, perdoar para ser curado. Confessar os pecados, os erros e as transgressões a alguém de sua confiança promove a cura emocional, pois ajuda a aliviar o fardo da culpa, além de aprofundar os relacionamentos interpessoais. Confiar e receber confiança promove o vínculo que tornará a amizade genuína e duradoura. Falar faz bem à alma. Colocar para fora faz bem à alma. Embora haja desordens mentais que necessitam de um tratamento profissional, muitos sentimentos de angústia podem ser eliminados dessa forma. E isso se aplica especialmente aos problemas criados pelos mal-entendidos, que são a maioria dos problemas. Difamação, inveja, essas 3 coisas causam 90% dos problemas. Porém, atenção, sempre há o risco de que o segredo seja vazado, vamos dizer, né? E isso é destrutivo para as pessoas envolvidas. Então faz bem, mas você deve escolher muito bem com quem você fala. Tem que confiar na pessoa. O mais importante é que sempre podemos confessar nossas transgressões ao Senhor.
com plena confiança e com a total certeza do perdão. O melhor amigo que você tem para confessar os seus segredos e essa pessoa guardar o seu segredo, te ajudar, perdoar, é Deus. Fale, vai num lugar tranquilo, no meio da natureza, e ali você conversa com Deus em voz alta. Não tenha vergonha de falar o que está escondido, o que você sente no interior da alma, mesmo que seja uma coisa feia, terrível. Fale. Ele vai estar ali com você, sentado com você ali no lugar. E você fica um pouco meditando, e sua mente vai dizer: filho, eu te perdoo. Vou te dar forças para você pedir perdão. Vou te dar forças para você ser feliz. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que degrine as pessoas, fofocas, e sim o que for edificar as pessoas, elevar as pessoas. 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos e edificai-vos uns aos outros. Não fique impaciente, se interesse pelo problema do outro. Console as pessoas, elogie as pessoas com sinceridade. Romanos 14:19, sigamos a paz com todas as pessoas. Muitas dificuldades interpessoais ocorrem por rebaixarmos uns aos outros e no processo ferirmos toda a comunidade. Às vezes não fica só com você, vai ferir outras pessoas da família ou da igreja. As pessoas que se envolvem em mexericos, em calúnias, tendem a ter problemas. Sabe quais os problemas que as pessoas que fazem muita fofoca têm? Sentimentos de inferioridade, necessidade de ser notado, desejo de controle ou de poder, insegurança. Essas pessoas precisam de ajuda, até profissional, para abandonar essa forma destrutiva de lidar com os conflitos internos. Pode ser dentro da família, no trabalho, na igreja ou na sociedade. Palavras de ânimo e aprovação, ênfase sobre o positivo, a humildade e a atitude alegre são formas de apoiar as pessoas com problemas pessoais. Tenha pena dessas pessoas. Não fique revidando como se fosse uma normal. Ela está fora do normal dela. Não precisa falar para ela isso. Mas apoie essas pessoas com atitude alegre e positiva. Apoie não é concordar com ela, mas ajude essa pessoa devagarinho. Não quero resolver tudo de uma vez, que não vai resolver. Devagarinho, aos pouquinhos, viu? Outra forma de ajudar é servir como mediador relacional, aos quais Jesus chama de pacificadores. Mateus 5:9. Sigamos a paz com todos. Então, você está vendo ela tendo esse problema? Conversa com calma, elogia, porque todo mundo tem ponto positivo também. Mateus 7:12. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós primeiro a eles, porque esta é a lei e os profetas. Um fazendeiro chinês cuidava de sua colheita de arroz na esplanada de uma montanha, de onde via o vale e o mar. Um dia ele viu o início de uma onda gigantesca, de tsunami. O mar recuou bastante
deixando uma grande parte da baía exposta, e ele sabia o que isso significava. Era um indício de que as águas iam voltar de uma maneira destruidora, destruindo todo o vale. Ele pensou nos amigos que trabalhavam no vale. Não dava tempo de avisá-los e decidiu atear fogo no seu campo de arroz. Imediatamente, os verdadeiros amigos, porque eram verdadeiros amigos ali, subiram a montanha para apagar o fogo. Largaram tudo e falaram: nossa, tá pegando fogo lá na plantação lá do nosso amigo chinês lá. E eles foram todos para lá. Todos foram. E isso evitou que fossem mortos pelo tsunami. Esse espírito de ajuda mútua salvou a vida de todos. Então, se você agir com essa intenção, se for verdadeiro amigo, todos têm a ganhar. Ainda que você não faça fofoca, quão interessado e aberto você está para dar ouvidos às fofocas dos outros? Isso é a mesma coisa de fazer fofoca, não é? Isso é tão ruim quanto espalhar as fofocas. Como você pode deixar de fazer parte de algo que provoca a dor das outras pessoas? Sejamos mais sensíveis. O perdão pode ser difícil, especialmente quando formos muito feridos. Como você aprende a perdoar aqueles que não pedem perdão e que não se importam com o seu perdão e que faz desdém do seu perdão? Você tem que buscar ajuda a Deus. Implore a Deus. Como Jesus implorou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O abuso verbal e físico nas famílias é uma realidade que provoca muita dor em todos os indivíduos, tanto na família como em outros lugares. Qual a atitude que deve ser feita? É uma atitude cristã para ajudar a prevenir esse problema. Então, você deve ir lá falar com essa pessoa, particularmente, com calma. Agora, o que deve ser recomendado quando o perdão não provoca mudança no comportamento abusivo? Bate na esposa, a esposa bate no marido, e os filhos são espancados, e os animais de estimação são espancados, e você falou e a pessoa não deu ouvido. O que você deve fazer? Não fique quieto. Procure as autoridades, mesmo que anonimamente. Que passos você pode dar para promover uma melhoria em seus relacionamentos? Porque a humildade, a confiança em Deus e o desejo de fazer o bem são importantes nesse processo. Para você conseguir, você tem que querer. O seu lar vai mudar. O seu relacionamento vai mudar. Você vai ser uma pessoa mais feliz e ter mais amigos.